Fala pessoal, eu sou George Ricardo, jornalista aqui da Diálogos do Sul Global, e hoje, por conta de um imprevisto técnico, eu vou estar substituindo o senhor Paulo Canabrava, que retorna na quinta-feira, então fiquem despreocupados, ele não vai largar vocês, não. Infelizmente, nessa terça-feira, dia 13 de maio, perdemos o ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica, aos 89 anos. A morte foi confirmada pelo presidente uruguaio Yamandu Orsi, e mais tarde a gente volta a tocar um pouquinho nesse assunto aqui, mas hoje a gente vai falar do nosso assunto da live, né? É o conflito do Sudão e Emirados Árabes Unidos. As relações diplomáticas entre o Sudão e os Emirados Árabes são complexas e têm sido marcadas por momentos de cooperação e conflito. Recentemente, as relações têm sido afetadas por acusações do Sudão de que os Estados Unidos apoiam as Forças de Apoio Rápido, a RSF, na guerra civil em curso, alegando que os Estados Unidos são cúmplices do genocídio. Desde o século XIX, quando o Sudão foi transformado em um condomínio anglo-egípcio, potências estrangeiras exploram suas divisões étnicas e recursos naturais. Primeiro o algodão, hoje o ouro e as terras férteis do Nilo. A crise atual revela como o neocolonialismo do século XIX opera sob roupagem tecnológica e retórica de desenvolvimento. Para falar sobre o contexto histórico dessa relação, que é docente da grande pós-graduação em História da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. Mas antes da gente começar aqui, eu tenho só que pedir para vocês que estão chegando agora deixarem o like no vídeo aí para gente e se inscreverem também, quem for novo aqui, se inscrever e falar para vocês também que a gente tem aqui uma campanha de membros do canal que tem conteúdos exclusivos aqui, como acesso antecipado a vídeos e outras coisas mais. Mas a gente volta a falar também mais para frente sobre isso aqui. Quero agradecer a sua presença, professora. Dizer que estou muito honrado aqui por receber você. A gente já conversou um pouquinho antes aqui da live começar, mas eu queria começar, como o seu Paulo sempre faz, começar te pedindo para se apresentar aqui para o nosso público, que é a primeira vez que você vem no canal, falar um pouquinho de você, das suas lutas, das suas implicações, dos seus estudos. Seja bem-vinda. Muito prazer a todos e todas que me assistem nesse momento. Eu sou a professora doutora Patrícia Teixeira Santos, eu sou professora do Departamento de História da Unifesp e do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Amazonas. Sou da área de História da África e desenvolvo, né, a minha pesquisa em torno da história desse antigo Sudão anglo-egípcio e mais para trás ainda do Sudão mardista, né, desse Sudão, desse imenso território africano com uma multiplicidade de povos e de histórias que vão se posicionar contra a interferência europeia, que vão passar por essa experiência do condomínio, e eu olho essa história, observo essa história através de vários relatos de diferentes agentes históricos desse processo. A começar pelo próprio Mardi, o próprio líder desse grande movimento político anticolonial, alguns dos seus seguidores, e eu tenho acompanhado também os relatos mais aprofundados dos missionários cristãos que já estavam no Sudão antes da revolta mardista, que passam pela revolta mardista e têm um papel importante na organização desses distritos coloniais que o Sudão vai ser organizado para que nunca mais houvesse uma união política como foi a história mardista. Então, falar da crise do Sudão é falar de uma região fundamental para a história da África, economicamente, politicamente, uma região de grande circulação de pessoas, uma região que vive hoje. A África hoje passa por mais de 30 guerras neste exato momento que ocorre. E a guerra do Sudão, quer dizer, eu não estou aqui qualificando conflitos piores ou melhores, mas dizer que em números de pessoas deslocadas, né, e da desagregação social que dela decorre, nós temos mais de 12 milhões de pessoas em condições de refúgio. Nós tivemos situações muito tristes de massacres de populações historicamente que têm uma história muito forte do Sudão, inclusive que remonta à época mardista, mas que foram massacrados. E a gente precisa refletir que tipo de guerra e que tipo de conflitos que acontecem hoje na África. Então, um pouco sobre isso,
que eu estou aqui para conversar com vocês. Hoje, né, como eu falei aqui no começo do programa, pessoal, a gente teve uma perca aí imprescindível para todo mundo que acompanha a política, quem é de esquerda, mas também quem defende direitos humanos aí, que é o Pepe Mujica. Professora, a gente conversou até um pouco aqui no off sobre isso também, né? Tocamos no assunto. Aliás, a professora que me passou a notícia, eu depois fui conferir e realmente tinha acontecido. Ele morre aos 89 anos. Professora, o que você acha que ele deixa de legado? Bom, em primeiro lugar, ele deixa legado de uma liderança, que é possível ser uma liderança profundamente sensível, né, às reivindicações sociais, uma liderança que tem, por sua força moral e por sua escolha política, né, teve, né, ao longo da sua vida, uma capacidade de dialogar com esse mundo contemporâneo, com esse mundo muito pautado numa política externa extremamente agressiva, numa geopolítica ainda neocolonial. Ele teve uma postura dentro do seu próprio país e na comunidade internacional de que uma via de construção de uma sociabilidade, de uma relação respeitosa entre as nações e que acolha realmente as diversidades, no sentido de uma melhora coletiva da vida humana e de respeito ao meio ambiente, a gente teve nele esse grande símbolo, essa grande pessoa que mostra que isso é possível, e de fato é uma grande perda. E a forma como ele se retira da vida pública, em que ele prepara as pessoas para a sua saída, só uma pessoa com um profundo sentimento cívico, na melhor ideia de que eu faço parte de uma grande comunidade política, a qual eu devo comunicar a ela o que ocorre comigo, só essa pessoa de um profundo sentimento cívico, de uma profunda amorosidade, é que é capaz de preparar a todos para a sua partida, que ocorre hoje, né? Então, Mujica vai deixar aí uma saudade imensa, mas nos deixa aí um legado de exemplo de que ética na política é possível. Ótima, professora. Só lembrando o pessoal que está assistindo a gente, a Diálogo do Sul Global, pelo Mujica ser um grande defensor do Sul Global, a gente vai estar amanhã soltando alguns textos sobre ele, sobre o seu legado. Então fiquem atentos no site da Diálogos do Sul. E acho que é isso. A gente pode começar a entrar aqui no assunto que a gente se propôs. Deixa eu ir por aqui. Até para um contexto mais geral, que você explicasse um pouquinho sobre o contexto histórico mesmo desse conflito dos dois países. Se é um conflito que tem algum histórico religioso ou é mais político, se pudesse trazer esse contexto mais geral para a gente. Bom, a história do Sudão ela é uma história gigantesca, mas a gente falando desse conflito mais recente, eu vou fazer rapidamente uma análise histórica do século XIX para cá, mostrando que o que se alega como conflito religioso e conflito étnico, na verdade, ainda são estratégias coloniais de se caracterizar as guerras africanas e, ao mesmo tempo, de se colocar a população sempre numa situação em que ela não pode reivindicar seus legítimos direitos a explorar de uma forma socialmente justa os recursos que tem. E que essa população sempre tem que estar submetida a interesses de multinacionais, de governos corruptos, né, para gerirem as suas próprias riquezas. Né? Se em outros continentes, aqui na América Latina, né, a gente fala de soberania nacional, de que os nossos produtos da nossa terra, do nosso bioma, por exemplo, são do Brasil, são da América Latina, o mesmo isso não é pensado para a África. Né? Ainda há a ideia de que os africanos não têm o direito legítimo a explorarem as suas riquezas. E isso, infelizmente, piora a situação por conta também da corrupção de diversos governos que, para se manterem no poder, se aliam a essas explorações, a essas empresas internacionais, e uma das coisas que mais são atingidas por isso, contemporaneamente, é o direito que esses povos africanos conseguiram, após o fim do colonialismo, a ter acesso à terra ancestral, e, por conta desses interesses contemporâneos,
o acesso à terra ancestral está sendo rasgado, está sendo negado para que essas empresas sejam as detentoras de possibilidade de exploração do subsolo e da mata e do petróleo. O que isso significa? Como essas populações conquistaram direitos políticos de reaver a posse da terra e da terra ancestral pela luta política que esses povos vão desenvolver, né? O que vai acontecer é que as guerras contemporâneas que ocorrem na África, elas usam largamente de grupos paramilitares, e há grupos também, como a gente vai ver no caso sudanês, né, que é, por exemplo, o caso do Janjaweed, que é um grupo formado por diversos grupos paramilitares que foram convocados para atuar na guerra do Darfur e que depois se torna a base das forças de apoio rápido que vão, inicialmente com o governo sudanês, controlar a população civil e manter a exploração dos recursos, e que depois você tem um racha político em 2023, em que essas forças de apoio rápido elas querem controlar o país e vão submeter povos inteiros a situações de extrema violência, de castigos, de violação de mulheres e crianças, na ideia de provocar a expulsão da terra. E eu quero lembrar que essa expulsão da terra, além de toda a ilegitimidade dela, o nível de violência e de traição a essas populações que tiveram um papel importantíssimo de reaver suas terras após a exploração colonial. E eu não uso, tá, para esclarecer aqui ao George, a quem está nos assistindo, o termo etnia, porque está carregado ainda de uma herança colonial, né? Porque se algumas nações são nações, se alguns povos são povos, por que na África sempre eles são vistos como etnia? Então, eu vou estar chamando aqui de povos sudaneses, eu vou estar me referindo aos povos do Sudão do Sul, aos povos do Sudão, porque de fato são povos, têm sua história, têm o seu legado, e eles precisam ser vistos com a mesma integridade que a gente vê qualquer outro povo desse planeta. Tá? É uma escolha que eu faço. Ótimo, professora. E é bom também que a gente fique atento para cá, para não usar os termos errados também. Um segundo ponto aqui, eu queria saber na sua visão, como que a gente pode entender, então, a atuação dos Emirados Árabes Unidos na região à luz de um neocolonialismo do século XIX? O que há de novo e o que há de continuidade em relação às práticas coloniais do Eu acho que eu... Você me escuta, professora? Assim, a internet voltou, ela está dando algumas travas. Aí, se continuar assim, depois eu vou mudar, tá? Eu vou sair Tudo daqui bem. no notebook e vou para outro lugar. Você me avisa se der trava, por favor. Ok. Desculpa, pessoal. É o seguinte, a questão colonial é muito complexa. Ela não é uma história única, ela não é construída por grupos que se mantêm os mesmos ao longo dos séculos, sobretudo, né? E a gente tem que estar sempre mostrando a historicidade, ou seja, quais são os processos, quais são as reorganizações políticas, quais são os interesses, senão a gente acaba banalizando o mal, achando assim, na África só tem guerra, as pessoas só se matam, o africano não sabe viver em paz. Então, para que a gente vai fazer ajuda humanitária? Para que a gente vai reconhecer o direito das pessoas? Porque essas pessoas estão sempre em guerra. E isso é tão violento quanto eu ter uma arma e fuzilar uma família ou ter uma faca e degolar pessoas. Né? Esse abandono. Então, em primeiro lugar, a gente está falando de uma guerra esquecida, mas uma guerra esquecida por escolha política, porque pelo número de vítimas e pelo número de refugiados, é uma das guerras mais centrais que a gente está vivendo no momento. Então, a história colonial do Sudão, se a gente remontar ao século XIX, a 1881, a gente tem uma grande revolta política de comunidades de povos muçulmanos, comerciantes, que tinham uma relação com o Egito sempre foi uma potência regional, com o Império Otomano, com os outros povos muçulmanos, tanto da área do Saara quanto da área do Sahel. Então, há uma comunicação com esses povos a longa distância muito grande, e essa revolta vem justamente por conta da interferência europeia
na dinâmica dessas populações e, sobretudo, na subordinação, na ação imperialista que a Inglaterra queria submeter esses territórios que milenarmente já circulavam para a Ásia, tinham comércio com a Índia, circulavam e tinham comércio até o Mali. Então, olha a extensão territorial dessas sociedades, a capacidade política delas de articular grandes territórios, populações, rotas de comércio, rotas de escravizados, rotas de riquezas, porque são sociedades que assentam a sua exploração na escravidão, como também o Ocidente assentou a sua exploração na escravidão, assim como também as instituições religiosas do Ocidente, como a Igreja Católica e outras igrejas cristãs, as suas unidades produtivas eram assentadas também no trabalho dos escravizados. O que vai acontecer é que essa região, devido à sua importância econômica, tanto de ser acesso à Ásia, né, através do Mar Vermelho, né, como também de ser acesso ao centro da África, ela vai atrair uma enorme disputa. E, secularmente, essa região conheceu várias unidades políticas importantes. Já havia ali, por exemplo, tráfico de escravizados para o Império Otomano, e aí eu dou sempre o exemplo, né, o do escritor Pushkin. O Pushkin é descendente de escravizados que veio dessas rotas que passavam pelo Sudão. Então, o maior escritor russo, ele era, podemos dizer, afrodescendente nesse sentido, porque ele é descendente desses escravizados que vinham dessa região. E aí, o que é importante é que a revolta mardista ela vai unir povos não muçulmanos, não árabes, porque isso é uma divisão que se usa internamente, povos árabes e povos africanos. Na verdade, africanos todos são, né? Mas esse termo árabe-africano vem justamente da história colonial, né? Quando os ingleses, para vencerem uma revolta tão grande, tão forte, que unificou povos tão diferenciados durante 17 anos, que questionavam a interferência religiosa dos ingleses, que questionavam também a presença dos missionários católicos que estavam lá desde 1824, né? E que exigiam que todos que ali no Sudão estivessem, fossem inseridos nessa ordem social mardista, isso vai dar a esse movimento uma força enorme, que infelizmente no Brasil a gente não conhece, porque a produção historiográfica sobre esse espaço exige um conhecimento do árabe, do inglês, do francês, inclusive dos comerciantes indianos. Eu consegui fazer uma história desse grande movimento, trabalhando com a documentação missionária europeia e trabalhando também com a documentação produzida pelos mardistas, né? Então, eu quero chamar a atenção aqui do ambiente intelectual sudanês, das universidades. Eu pude fazer muitas trocas, né? Está aqui presente, nos assistindo, o professor Abdubad Sidarmed, que foi imã da Sociedade Beneficente Muçulmana do Rio de Janeiro. Com ele, graças a ele, por ser sudanês e por ser professor de árabe, eu pude acessar os escritos do Mardi, as histórias mardistas. Ele me apresentou a cultura sudanesa, a cultura africana. Então, foi um mediador extremamente importante para esse aprendizado. E hoje ele está aqui. E ontem ele se dispôs a apresentar a mim o doutor Nasser Al-Mahmoud, que fez um relato, é um advogado sudanês que está na Arábia Saudita, que fez um relato muito grande, muito importante, comovente, sobre a situação do Sudão do ponto de vista dos sudaneses, porque é isso que cada vez mais a gente precisa buscar, né? Ouvir os próprios sudaneses. Mas que, devido ao nosso limite de tempo aqui, a gente vai reproduzir somente uma fala no final, quando eles apontam quem são as nações agressoras que participam desse conflito no Sudão, por que esse conflito do Sudão não é encarado pelos tribunais internacionais e não recebe a ajuda necessária, humanitária que precisa, e como isso atingiu a população civil. Isso vindo de 2 sudaneses, né, um professor e um advogado, isso é de extrema importância que a gente escute, né, para validar as vozes do Sul, né, as vozes do local que estão nos contando esse relato.
Então, o que vai acontecer? O condomínio anglo-egípcio vai ser a forma de administração após a derrota que os ingleses vão, depois de muitos anos de luta, os ingleses vão impor uma derrota a esse grande movimento político da Mardia, que, volta a dizer, uniu povos não muçulmanos, tinham linhas de relacionamento entre eles e de colaboração, que os ingleses e todas as potências europeias tinham pânico que isso novamente retornasse. Infelizmente, a gente estuda história da África sem conhecer essa história que é tão importante. Eu tive a oportunidade, por ser estudante do sistema público brasileiro, por ter tido bolsa, por ter tido chance de ir para o exterior com apoio brasileiro para fazer a minha formação, de escrever um livro em português sobre a história da revolta mardista, a partir de uma trilha de pesquisa específica que eu segui. Mas este movimento, essa história mardista do Sudão, produziu uma quantidade enorme de documentos. É uma revolta que os africanos escrevem sobre o que acontece. Então, é uma revolta impressionante pela sua história, pela sua magnitude. Foi a maior revolta anticolonial da história da África, e a gente consegue estudar a história da África sem estudar essa revolta. Então, fica sempre difícil. E quando a gente fala da crise do Sudão, quem está aqui no Brasil, mas por que eu vou me interessar nisso? Porque o Sudão foi até 2010 o maior país da África, quando é dividido, se tem um Sudão do Sul. O Sudão é vital para a gente entender a articulação do Ocidente com o Oriente. Esse é o território pelos quais passam essas articulações entre Oriente e Ocidente, né? E ali a gente vai ver uma resistência do povo tão grande que quem estudou história lá no ensino fundamental e médio deve se lembrar que, quando se falava da colonização da África, que existia o quê? Durante a colonização? As colônias, os protetorados, as áreas de influência e o condomínio anglo-egípcio. Quando era jovem, eu ficava, mas o que é condomínio? Né? Para mim, né, não conseguia entender. E fazendo a pesquisa, esse condomínio anglo-egípcio, ou seja, esse duplo controle inglês e egípcio, é porque a área é insubmissa, a área não se rende a essa exploração, a essa violência. O que vai acontecer? Essa história do condomínio anglo-egípcio tem uma primeira quebra em 1924, quando os egípcios, por conta das mudanças políticas do Egito, se retiram do Sudão, e em 1956 os ingleses se retiram da região, né? E aí a gente tem que lembrar a resistência da população, a população que é explorada. É uma região, gente, riquíssima. Primeiro foi a exploração do algodão. O algodão é vital na Revolução Industrial, né? Quem estudou história sabe, né? As primeiras grandes indústrias foram as indústrias têxteis, né? Então, isso é muito importante. Mas na medida que esse capitalismo avança e que é necessário se pensar nos combustíveis dessa indústria e do surgimento, né, dos veículos, dos automóveis, dos motores, sobretudo, né, essa região ela é rica em ouro, carvão e urânio. Pensar urânio, a gente está pensando em quê? Em armamento nuclear. E quando a gente está falando de urânio, quem participou mais contemporaneamente, apoiando as forças de apoio rápido, e que agora apoia o governo que se restabeleceu, foi a Rússia, sempre de olho no urânio, né? E é isso que a gente tem que chamar a atenção, né? As riquezas africanas não são pensadas como direitos de soberania desses povos. E aí se banaliza o mal de que isso pode ser explorado sem fim. Então, o que vai acontecer? Depois você media, tá, Jorge, para ver se está muito longo o que eu estou falando. Não, pode seguir, professora. Tá, vamos lá. A gente tem esse condomínio anglo-egípcio, essa dupla forma de controle até 1956. Quero lembrar que o Sudão tem até hoje um partido comunista, gente, que foi fundado em 1953 e ele existe até hoje, com uma atuação política forte, de crítica. A gente tem movimentos de mulheres. O Sudão é um país que teve 48 universidades, que formam uma elite, que forma pessoas altamente especializadas para trabalhar nos Emirados Árabes Unidos, no Catar, nos países do Golfo.
Então, o Sudão fornecia profissionais, e fornece ainda, né, com todas as dificuldades, de alto nível para atuar nos países do Golfo. Né? E os países do Golfo, especialmente os Emirados Árabes, especialmente grupos paramilitares que vieram de Burkina Faso, do Mali, do Chad, tinham olho nesse ouro do Darfur, dessa região do ouro do Darfur, que já é uma exploração agora do século XXI, né? E aí se apoia o grupo de paramilitares, de grupos de soldados que não têm uma formação de exército, mas que o exército do governo do país, de acordo com as suas necessidades e interesses, recorria a esses grupos paramilitares. Isso não é novidade, porque todas as grandes nações ocidentais também recorrem a grupos paramilitares. Os russos recorrem ao grupo Wagner, os Estados Unidos também têm seus grupos paramilitares, né, que recrutam pessoas de várias latitudes, inclusive segundo a conversa que eu tive ontem, né, com o senhor Abdo e com o senhor Mahmoud, haviam até milicianos que vinham da Colômbia, que lutavam nesses grupos paramilitares contra a população civil sudanesa, e a Colômbia, ao descobrir isso, pediu perdão ao país, ao Sudão, né, porque havia paramilitares colombianos lutando no Sudão. Tá? Então, o que vai acontecer? A gente tem uma série de conflitos políticos após 1956, porque essa divisão do Sudão colonial afeta projetos políticos de unidade. E aí a gente tem um estabelecimento de uma ditadura do al-Bashir, do Omar al-Bashir, que governa o Sudão até 2021, em torno disso. E essa ditadura, devido às suas atrocidades, seus crimes contra a humanidade, a corrupção, ela é derrubada tanto pela população quanto pelas próprias Forças Armadas, que apoiam a população nessa derrubada desse governo. E se inicia um período de transição que coincidiu com a chamada Primavera Árabe, que a gente viveu em torno de 2013 e 2015, em que se havia um sonho de igualdade, de se fazer eleições gerais. Chegou a sair no noticiário internacional que o Sudão iria viver o maior processo eleitoral do mundo, com um grande número de partidos políticos, né, que apareceram, e partidos de velha guarda que ainda existiam, como o próprio Partido Comunista, que os universitários, que as mulheres universitárias iriam ter um papel importante, até que o Al-Burhan, junto com o Dagalo, Mohamed Dagalo, eles se unem para que esse poder não passe para a população civil. E aí o que vai acontecer? Na medida que eles se unem para que esse poder não passe para a população civil, eles vão criar, em 2015, 2016, a chamada... Eu estou querendo localizar aqui o nome deles, Conselho de Soberania e Transição. Só que esse Conselho de Soberania e Transição ele vai à falência na medida em que o Dagalo tem os seus próprios projetos de poder, tem a exploração do ouro, e os Emirados Árabes participam dessa exploração do ouro, tem lucros com essa exploração do ouro e de outros metais preciosos do Sudão, e com isso se fortalece muito politicamente. Né? E o que vai acontecer? Na medida que o governo, agora mais recentemente, o governo do Al-Burhan, consegue retomar o controle político do país de uma forma male-male, mas ele consegue, né? E a administração do país já estava toda em Porto Sudão, que é uma cidade extremamente econômica, importante economicamente, é a cidade dos grandes oleodutos, né? Do giro econômico, né? do país. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que, com isso, né, o Dagalo, se reorganizando politicamente, ele vai ter o apoio dos Emirados Árabes Unidos e de países também europeus, como a Inglaterra e a França, empresas desses países europeus, que vão apoiar a continuidade dos ataques à população civil, genocídios, e o uso agora de drones
para bombardear portos e espaços importantes da sociedade sudanesa. Professor, acho que a gente pode... aliás, gente, quem estiver chegando agora, já deixa o like no vídeo, porque a gente está tendo uma aula aqui particular com essa professora que eu estou aqui babando, literalmente, professora, eu estou fazendo várias anotações aqui para o futuro. Mas eu acho que a gente pode colocar aqui, então, o trechinho, né, que a gente separou. Isso que eu queria chamar a atenção. Então, agora, nesse momento, a gente vai ouvir um trecho de uma longa entrevista que o doutor Nasser Al-Mahmoud e o professor Abdulbadi Sidarmed, que foi meu professor de língua árabe, que foi imã aqui no Sudão e que não está mais no Brasil hoje, mas eles se dispuseram a me contar. E todo um trabalho de tradução feito do professor Abdulbadi, né, do árabe, do professor Mahmoud, né, para a gente, toda essa dificuldade deles, né, de quererem comunicar e, ao mesmo tempo, conseguirem comunicar, de falar para a gente sobre isso. Né? E aí a gente vai colocar o trecho em que eles comentam quem são os apoiadores hoje das forças de apoio rápido e como se encontra a situação do país. É isso aí, gente. Vou soltar aqui, daqui a pouquinho a gente volta. Algo em torno de 17 países africanos estão atrás desses conflitos que estão no Sudão, apoiando inclusive a atitude dos Emirados Árabes, que estava explorando praticamente as riquezas do país, tem interesse, né, em ter controle sobre essas riquezas, algo que causou realmente um cadastro de digamos assim, uma situação, uma catástrofe, exatamente, uma catástrofe na população sudanesa. Cerca de 12 milhões da população do Sudão migrou das suas regiões, seja dentro do país ou fora do país. Não tivemos apoio, a não ser da Arábia Saudita, em parte do Egito, realmente, que recebeu a população que migrou para o Egito, e o Catar, através das suas atitudes diplomáticas, mas os países ocidentais, principalmente europeus, etc., embora o Sudão tenha aberto um processo no Tribunal Internacional, né, contra o que está acontecendo contra os Emirados Árabes, inclusive, e no final acabou o Tribunal Internacional dizendo que essa parte, ou essa, digamos assim, essa reclamação, esse processo contra as tropas de apoio rápido não faz parte dos atributos desse Tribunal Internacional, né? Que, inclusive, os países ocidentais que estão apoiando com armas, os Emirados Árabes, depois de libertação da região de Porto Sudão, que tornou-se praticamente a capital administrativa do governo do Sudão, começaram a utilizar drones, né, para explodir, digamos assim, as residências da população civil e em outras regiões também, mas o governo tem controle sobre essa situação, embora estão tentando, né, fazer com que a comunidade internacional, né, tome atitude realmente, porque o Sudão é um país rico em todos os setores, praticamente. A população sudanesa tem uma história de praticamente 7.000 anos, né? E se realmente estabelecer esse país, né, economicamente e civilmente, inclusive, isso vai gerar, digamos assim, uma estabilidade enorme dentro da África e a população local. E nós vimos isso em alguns países, né, no oeste e sudeste da África, que realmente conseguiram, né, libertar-se de controle da colonização europeia, está tendo realmente um determinado desenvolvimento muito importante. O Sudão realmente, se conseguir viver em paz durante um período específico, isso vai gerar
inclusive, uma melhoria não só da população do Sudão, mas da população da África, todo o sudeste da África. Esperamos que em breve acabe esse conflito no Sudão para que a gente possa realmente contribuir, né, e fazer com que as pessoas, né, lutem para melhorar a situação do país, né, e o retorno, inclusive, dos refugiados, né, que essas tropas, né, que estão chegando de países da África, né, explodiram casas, exploraram, roubaram a riqueza, os bens da população local, né, estupraram as crianças e as meninas e as mulheres e mataram muita gente, roubaram os carros, os bens da população, fizeram atrocidades que não tem limite. Esperamos que isso acabe logo e rápido, porque isso é o maior crime humanitário que está acontecendo desde o final do século XX até o início desse século XXI. Eu agradeço. Professora, seu microfone está desligado. Eu agradeço, Jorge, por reproduzir essa fala do professor Abdul-Badi, traduzindo o senhor, o doutor, né, Nasser Mahmoud. Inclusive, ele me mandou mensagem que ele está online assistindo a gente, lá do Marrocos. A gente saúda ele aqui e lembra, né, o trabalho do senhor Abdul-Badi de ensino da língua árabe. Quando ele esteve aqui no Brasil, ele foi muito próximo da situação da população negra. Ele se comoveu muito com as questões do racismo que atinge a população negra aqui, então ele teve um diálogo com a juventude negra, com as entidades negras do Rio de Janeiro dos anos 90, né? E foi nesse clima muito positivo, de muito diálogo, que eu conheci, e a gente, na época, né, estava começando o processo aí do doutorado. Eu começava meu doutorado, eu entrei no doutorado em 2001, né? E ele teve um papel muito importante aí na tradução das Cartas do Mar, de me ajudar a compreender o contexto sudanês, né? O que eu quero deixar claro, assim, guerras acontecem, mas elas não são as mesmas, elas não são motivadas pelos mesmos problemas, e isso é muito complicado, porque a gente precisa explicar isso para as pessoas. Exemplo, a situação de Gaza, tem pessoas que acham que a guerra vem desde o Êxodo, desde o Levítico, lá do Antigo Testamento, e não tem nada a ver, né? As guerras são terríveis, as guerras geram mortes, as guerras são desagregadoras, mas elas são históricas, elas acontecem dentro de razões e motivos, né? Então, com relação a Gaza, a gente tem uma política muito agressiva que levou à criação do Estado de Israel como um Estado que é um ponta de lança da ação imperial estadunidense e da OTAN, dos países da OTAN, nessa região do Oriente Médio. E a ação sobre Gaza é de uma violência inacreditável, que levou, inclusive, a ONU a ser desacreditada internacionalmente, né? E a situação do Sudão ainda é pior. Vocês vejam, o governo do Sudão procura o Tribunal Internacional para denunciar os crimes que estão ocorrendo dentro do país no confronto com as forças de apoio rápido, e o Tribunal Internacional não aceita a denúncia, dizendo que esse tipo de conflito não configura algo que é para receber ajuda do tribunal. Então, gente, quantos conflitos, quantas vozes, quantas pessoas que são sufocadas, que são abandonadas e que são banalizadas. E a gente tem uma ideia de achar, mas isso é lá na África. Não, isso é lá na Ásia, isso é lá no Oriente Médio. E uma coisa que eu aprendi estudando guerras desde 1997 é que a guerra ela pode aparecer em qualquer lugar. O conflito, a guerra, o conflito civil, ele não tem uma lógica, ele só aparece em país pobre. Ele só aparece em países do chamado antigo terceiro mundo. A guerra pode aparecer onde você menos espera. Não necessariamente com esse formato que a gente vê em outros lugares, mas no desassossego da vida, nas dificuldades das relações entre as pessoas, né? E o que é a marca de todo esse desassossego? É o aumento da desigualdade, a baixa oportunidade para os jovens, né? E eu diria um egoísmo civilizacional.
um egoísmo civilizacional que não aposta num caminho de uma construção de uma ética planetária que passa pelo respeito ao meio ambiente, respeito à diversidade humana e respeito à vida que existe. Né? É um capitalismo extremamente agressivo que a gente vive no momento de descarte. A gente vê hoje na Ásia e na África guerras que não são provocadas como há 50 anos atrás para lutar contra o colonizador europeu. São guerras hoje provocadas como negócios, gente, como atividade econômica, desenvolvida por grupos paramilitares e até por governos para desalojar a própria população para conseguir explorar as terras. Então, a grande questão aí é a quebra, o desrespeito à soberania dos próprios povos africanos de poderem decidir eles próprios como vão explorar. A gente já tem esse problema aqui na área amazônica, a gente já tem esse problema aqui no centro-oeste do Brasil, né? Mas a gente sabe falar do problema dos outros, né? Então, essa é a grande questão. Não quero saber dessas guerras esquecidas. E se você um dia a sua sociedade, o lugar que você vive, também foi um espaço de uma guerra esquecida. Quantas periferias que nós temos na América Latina veio do Rio de Janeiro? Quantas periferias esquecidas da atenção do poder público? Cada vez mais a cidade do Rio de Janeiro ela se direciona para a Barra da Tijuca, né? Ou seja, essa ideia, né, de que vai abandonando as áreas periféricas e vai se concentrando na Barra da Tijuca. Gente, a miséria e a violência não vai parar porque você está longe dela. Né? Então, é preciso transformar, é preciso uma ética. Eu quero lembrar que o falecido Papa Francisco, quando ele fez a encíclica, acho que foi encíclica, Fratelli Tutti, ou seja, você resgatar uma humanidade através, né, de uma fala de valorização da vida e do meio ambiente, porque a desumanização, o descarte humano, ele é acompanhado também do descarte e da violência contra a natureza. Né? E no Sudão isso chega a níveis exponenciais. Só queria trazer aqui uma coisa que é importante. Em 2023, eu iria a Khartoum para receber uma menção honrosa pelos meus trabalhos e pesquisas sobre o Sudão. E eu estava muito feliz que ia fazer essa viagem, o professor Abdubad tinha sido um dos intermediários, né, para ter essa possibilidade, e eu não fui. No dia que eu deveria estar em Khartoum, recebendo esse prêmio, conversando com as pessoas, confraternizando com as pessoas, eu estava no Fantástico comentando a guerra que estava começando que se agravava naquele momento, né? Então, para mim, foi muito dolorosa a entrevista que eu dei em 21 de abril de 2023 no Fantástico, porque era o oposto de tudo que eu esperava celebrar e viver. E eu só fui chamada para ir ao Fantástico falar do Sudão porque tinha um time de futebol que tinha brasileiros jogando nesse time que estavam querendo fugir de Khartoum. Então, não era nem pelo país, era porque tinha brasileiros lá em condição difícil, que precisaram se deslocar pelo deserto, né, pela rodovia até o Egito, e dali sair e chegar no país. Né? Então, assim, gente, enquanto a gente não vê a vida como um grande valor, né? E aí eu quero lembrar o Mujica, que olhava a humanidade, né? Que pensava em nós sermos fortes por nós mesmos e construir uma ética global diferente, uma ética de respeito também ao meio ambiente, né? Enquanto a gente não conseguir isso, a gente caminha para uma situação cada vez mais complexa. Então, falar do Sudão do Sul, gente, falar da crise do Sudão do Sul, é falar da gente. Para encerrar, eu queria falar de um movimento que eu estou fazendo junto com a Secretaria de Educação da cidade de Santos, com apoiadores individuais, né? E também com universidades, de que esta minha biblioteca que está aqui, que é uma biblioteca que eu construí ao longo de 35 anos, ela vai ser doada, tá, para a cidade de Santos. Ela vai ser a primeira biblioteca de estudos africanos da Baixada Santista.
uma biblioteca especializada em história do Sudão e história da África. A gente está na conversa em torno disso, mas as outras pessoas me escutaram no rádio e não viram a biblioteca, mas vocês estão podendo ver uma parte aqui dessa biblioteca, porque a gente mantém as histórias vivas quando a gente lê, pesquisa, pensa e sonha sobre elas. O sonho humano é fundamental para que outros seres humanos possam viver. É isso. Professora, a gente está chegando pertinho do fim aqui, mas só queria deixar registrado que o pessoal aqui no chat está te amando. É um elogio melhor que o outro aqui. Eu não vou exibir todos, porque senão a gente não vai ter tempo. Mas tem uma pergunta aqui que até vou trazer só para a gente encerrar, porque eu acho importante pelo que você falou sobre como você aprendeu a estudar história e tudo mais, que é, cadê... Pera, gente, que é muita coisa. Eu acabei me perdendo. Não, espera, eu estou tranquila. Você que tem horário. Tudo bem. Ó, a Nogila diz aqui, professora, o que você acha sobre a crítica do Paulo Vieira ao Wakanda? Só contextualizando para quem está assistindo a gente, o humorista Paulo Vieira ele foi no podcast do Mano Brown. E aí ele falou que ele não gosta do termo Wakanda, de como as pessoas exaltam o Wakanda, porque os americanos criaram isso, meio que excluindo os povos africanos de verdade, porque por americano, as outras pessoas, nós aqui da América Latina, a África, não somos negros, né? Ele diz isso, que eles consideram só eles afro-americanos, e isso é só o que importa para eles. O que você acha dessa forma das pessoas que até estudam histórias através desses filmes e tal, né? Eu acho assim, gente, o Wakanda é uma ficção lindíssima, que eu gostei muitíssimo e muita gente gostou. Obviamente que retrata os sonhos, né, dos afro-americanos e seus anseios, e nem de todos os afro-americanos, de uma parte dos afro-americanos. Mas, assim, eu acho que, para mim, né, o direito de criar, de fabular, ele é infinito, né? E a crítica dele procede num sentido, mas muitas crianças que até não conhecem essa crítica também podem se encantar com essas histórias e construir nelas referência, né? Então, eu acho isso, a obra artística, a literatura, ela é aberta a múltiplos, e é legal, é importante que ela desperte debates e desperte críticas. Se ela está despertando isso, ela está cumprindo o papel dela. Eu vou trazer mais uma mensagem aqui, porque tem um ouvinte nosso aqui, um telespectador, que ele sempre cobra que a gente não fala muito sobre esses temas, né? Que é o Breno. E o Breno traz aqui pra gente. Durante a Guerra Fria, o Sudão oscilou entre alianças com os Estados Unidos, Arábia Saudita e União Soviética e Líbia. Com a Arábia Saudita, reagiu às aproximações do Sudão com regimes socialistas ou pan-arabistas, como o de Nasser no Egito. Bom, é muito grande. Quem é que me perguntou o nome? É o Breno. Oi, Breno, muito prazer. Não dá para responder tudo agora, mas assim, essas oscilações políticas têm a ver com os governantes do Sudão, né? Chamando a atenção. Ele chamando a atenção que é uma elite militar também que cerceava os direitos da população civil, né? Então, essas relações também passam por essas clivagens de elites e de elites militares, né? Agora, a população civil sempre sonhou com um governo representativo, com um governo mais ampliado, né? E a possibilidade disso ter acontecido teria sido em 2015, mas isso não ocorreu, porque você tem aí foi criado, deixa eu ler de novo aqui o nome, o Conselho de Soberania e Transição, que foi uma forma de coibir, né, de retardar essa passagem do poder para a população civil, num contexto histórico que, pela primeira vez, a população civil e os militares eram unidos contra a situação do Bashir, né? Então, são dificuldades. A gente está falando de militares do Sudão, mas nós temos partidos políticos, governos que estão há 50 anos no poder, como é o caso de Moçambique,
né, em que a Frelimo, vocês tiveram notícia, vocês presenciaram, né, não reconheceu as eleições e acabou deixando no poder, né, o candidato dela, não reconhecendo as eleições da população, isso abrindo uma série de conflitos. A região de Cabo Delgado vive uma guerra muito semelhante à guerra sudanesa, com mais de 1 milhão de pessoas deslocadas, e essa ideia de grupos paramilitares de que, apoiados por empresas europeias e apoiados também por políticos locais que se deixaram corromper, né, de que o povo não tem soberania sobre o que tem sobre o seu solo, sobre os seus recursos naturais. Isso tem que ser submetido à exploração internacional, isso não reverte para o bem das pessoas, e as guerras promovendo expulsão de pessoas, expulsão das terras, para se poder render isso ao mercado internacional. Breno, desculpa não ter tempo de te responder, mas a questão é sensacional. O senhor Ábido, ele mandou uma mensagem, tá, gente, aqui, lá do Marrocos, para vocês, que eu queria ler rapidinho. Ele elogiou a biblioteca, ele disse assim: agradeço ao senhor Jorge pela entrevista e por dar chance boa para o seu público ter noção da história da África e dos conflitos no continente. A gente que agradece. Aliás, professora, tem muita gente aqui me cobrando no chat aqui que quer ver a conversa inteira. Depois eu vou negociar com ela aqui em off, um jeito da gente disponibilizar para vocês, pessoal, tá? Mas o pessoal tá bem curioso para ver o material inteiro. Eu dei uma olhada antes da gente começar aqui. Realmente, gente, tá incrível. Se a gente conseguir aqui disponibilizar para vocês, vocês vão adorar. E, professora, agradeço, a gente já está chegando no final, agradeço demais a sua participação, a boa vontade, né, de conversar com a gente, e te deixo um espaço aqui para você se despedir do público, do pessoal, e a gente se vê numa próxima, com certeza. Tá. Eu queria passar para vocês as minhas redes sociais. A gente tem um núcleo, né, na Unifesp chamado NEHAC, NEHAC, que pode deixar, Jaqueline, vocês vão ver. Jaqueline Lazeta, fica tranquila. Então, eu queria deixar, né, o recado, né, das minhas redes sociais, @Patrícia Teixeira Santos 9. O meu núcleo, o núcleo de NEHAC, NEHAC, Núcleo de Estudos da História da África Contemporânea, a gente tem canal no YouTube, 2 canais no YouTube, e a gente tem as redes sociais, @NEHAC Unifesp, em que todos esses temas estão sendo expostos, e a história da futura biblioteca em Santos também a gente está conversando por lá, tá bom? Então é isso, pessoal. Ó, só lembrando que todas as informações que a professora passou vão estar na descrição do vídeo aqui. Assim que acabar aqui, eu vou colocar lá para vocês procurarem nas redes sociais dela e terem esse contato mais próximo. Eu agradeço de novo, professora, pela sua presença e por tudo que a gente conversou aqui hoje. E a gente volta amanhã, pessoal. Amanhã vai ter 2 programas aqui na TV Diálogos do Sul. Um que é o Haiti Presente, onde a Vanessa e um rapaz que está lá no Haiti mesmo vão conversar sobre os desafios de conhecer a realidade do Haiti. E logo em seguida, esse programa é das 5 às 6. E das 6 às 7 a gente vai ter uma entrevista sobre Índia versus Paquistão, essa rivalidade que está tendo com um rapaz também que é especialista, um sheik. Então fiquem de olho aí na programação e a gente volta amanhã. Um abraço, obrigado de novo, professora, e falei demais, até a próxima.